Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Cruz Cota, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar do Papa Bento XV, que é o Papa mais desconhecido desses papas, enfim, né, dos nossos últimos tempos. Ele era italiano também, de uma família a rigor aristocrática, teve muito boa educação, mas era uma pessoa extremamente tímida. A gente vê isso até nas fotos. E como o Papa Bento XVI também. E por isso talvez ele seja meio esquecido, ele não era uma pessoa carismática pessoalmente, né, um grande líder. E ele viveu, o seu pontificado foi de 1914 a 1922, curto, portanto, e principalmente centrado no grande drama da Primeira Guerra Mundial, chamada depois desse tempo, né, a Grande Guerra, a guerra que mais matou gente na história da humanidade, até, obviamente, a Segunda Guerra. Giacomo della Chiesa era o seu nome, era também uma pessoa, enfim, um professor universitário, uma pessoa de experiência diplomática, um grande intelectual, vamos dizer assim, mas que viu o seu pontificado mais ou menos todo tomado por essas grandes preocupações decorrentes da guerra. A sua mensagem pode ser talvez resumida em dois aspectos. Primeiro, na necessidade, obviamente, né, do socorro humanitário às pessoas da guerra, que ele liderou enormemente, junto com instituições como a Cruz Vermelha e etc. E depois, principalmente, a grande mensagem sobre a paz, a mensagem filosófica e teológica por parte da paz. O que o Papa insiste, ele foi muito pouco escutado, constantemente, é que a paz é algo que a gente tem que construir, ela não é automática, tanto a paz pessoal, nossa, com os nossos familiares e amigos, como a paz internacional entre as nações. A paz só pode existir, diz ele, na medida em que a gente estiver disposto, como pessoa, como nação, a fazer certos sacrifícios. Claro que há limites, claro que a gente nunca pode ser cego, claro que é autêntico, inclusive, que a gente se defenda de uma forma forte quando a gente é atacado, e não há outra forma de defesa a não ser usar, de certa forma, da violência. Mas se a gente não tiver minimamente disposto a sofrer um pouco, a ter paciência, por exemplo, a perdoar, a não guardar rancor, a não pagar o mal com o mal, é impossível que a paz exista tanto na nossa família como enfim, na sociedade internacional das nações. O que ele diz é que essa ideia de Nosso Senhor, de Jesus, né, de que você tem que perdoar os inimigos e de que você tem que justamente, enfim, né, quando alguém te tira uma coisa, não revide, dá o rosto, né, a face ao tapa 70 vezes 7. O que Jesus diz não é que a gente é bobo, ingênuo, irreal ou tão romântico. Não, o que ele diz é uma coisa essencial, diz o Papa, para a nossa vida pessoal e social. Na medida em que a gente não está disposto a ceder em alguma coisa, é impossível a gente conseguir a paz. Ceder não no que é errado, ceder não no que é agressivo, essas coisas a gente não deve ceder, mas ceder naquilo que a gente pode ceder, ceder naquilo que exige da gente um mínimo sacrifício, um mínimo desejo, enfim, de perdão. E o que ele diz é que enquanto as nações não fizerem isso, não há paz, não há maneira de existir a paz. A paz só existe na medida em que a gente quebra esse círculo vicioso. E a paz internacional é um reflexo da paz familiar, da paz nas pequenas comunidades. Ele está falando isso principalmente, para quem conhece um pouco de história, sabe que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra, de certa forma, são as palavras dele, absurda. A Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que há um aspecto moral muito forte nela, na luta contra o nazismo e etc. A Primeira Guerra foi causada apenas pela ambição capitalista, nacionalista e territorial dos países mais ricos da Europa de então. Não há ali qualquer, vamos dizer assim, autenticidade ou razão forte moral por trás daquilo. É uma guerra para se fazer guerra, é a irresponsabilidade e enfim, né, ambição dos governos de então de ganhar mais territórios e se fazer melhor do que os outros. É um orgulho tremendo, é o que o Papa diz. Não há motivo nenhum, a Primeira Guerra não ganhou nada, não melhorou nada, matou uma quantidade até então, né, desconhecida de pessoas inocentes.
e, portanto, não faz sentido nenhum. E a gente vê exatamente a veracidade das palavras dele no Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial, que é um tratado baseado na vingança, e que justamente ele disse isso claramente em 1918, quando o tratado foi assinado. Esse tratado é a primeira página de uma nova guerra que provavelmente, por causa da tecnologia, vai ser muito pior do que essa. E assim foi. O Tratado de Versalhes é um tratado justamente cheio de rancor. A Igreja, pela primeira vez, não foi convidada a participar de um tratado internacional europeu, não teve papel nenhum. É um tratado racionalista, que não tem fé, que não tem perdão, que não tem paciência, que não tem amor. É um tratado extremamente nacionalista, sobretudo por parte da França. E justamente, né, plantou rancores e amarguras que acabaram dando no crescimento do nazismo na Alemanha e na Segunda Guerra Mundial, que por causa da tecnologia mais avançada foi muito pior do que a primeira. Portanto, o pontificado de Bento XV, perdão, nos lembra de algo que parece também muito óbvio e, no entanto, a gente sabe que não é. Mesmo nós que vivemos hoje na Europa Ocidental ou nas Américas e que, graças a Deus, vivemos um longo período sem guerras, inclusive isso por causa de pessoas, né, que se sacrificaram por nós, que morreram por nós na Segunda Guerra Mundial, ou que fizeram governos no pós-guerra que conseguiram manter a paz, como até hoje se faz. A gente vive nesse período, mas a gente sabe que o fato da gente não ter guerras internacionais nessa parte do mundo, porque em outras partes do mundo as guerras são contínuas, não quer dizer que a gente viva necessariamente em paz. A sociedade nossa não é uma sociedade especificamente pacífica. Há problemas constantes, desentendimentos, amarguras, solidões tremendas, né? As famílias são hoje em dia tão destruídas e há, né, problemas imensos como droga enfim, né, abortos e etc. É uma sociedade, de certa forma, amargurada, é uma sociedade, de certa forma, sem essa felicidade e essa tranquilidade da paz. E Bento XV diz exatamente isso, a gente precisa cultivar isso na gente mesmo. A paz não é automática, ela precisa ser aprendida de pequena, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser construída. E como tudo que precisa ser aprendido e construído, precisa de esforço, precisa de sacrifício, precisa de perseverança, precisa de paciência, precisa de perdão. A paz é algo que a gente constrói dia a dia, desde o pequeno até a paz internacional. É interessante essa mensagem dele, né, de que a gente pensa um pouco às vezes nas palavras de Jesus do Evangelho como se fossem coisas muito bonitinhas, mas que na verdade não são realistas, e o que ele diz é justamente que não há nada mais realista, e nem pode haver, do que as palavras que o próprio Filho de Deus disse. Ele sabe exatamente, se alguém sabe, é ele que sabe, né, o que ele está falando. Portanto, quando a gente lê o Sermão da Montanha, quando a gente escuta no Evangelho, né, Jesus dizendo perdoar o inimigo, ou dar a outra face ao tapa, não está dizendo para a gente ser bobo, nem para a gente ser cego, mas para a gente ter essa disposição proativa de paz. Quando Jesus diz isso, ele está se referindo, sim, até a questão das guerras internacionais. Ele está se referindo à paz da humanidade em geral. Ele sabe o que ele está falando, e se a gente seguisse essas palavras e seguisse esses ensinamentos, a gente então teria paz, desde a minha paz pessoal até paz na família, na sociedade, no trabalho, e paz na nação, justiça, bem-estar, possibilidade, enfim, né, de achar emprego, de se trabalhar uns com os outros, de se ajudar mutuamente e assim por diante, que não é o que a gente vê, obviamente, no mundo. A falta de paz, lembra o Papa, vem sempre do pecado, sempre. Ela vem sempre do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de uma forma ou de outra, da corrupção do governo, enfim, né, dos interesses, por exemplo, de gente que quer ganhar dinheiro. Sempre a paz é consequência da virtude, e a falta de paz é consequência do pecado. Então a gente deve sempre examinar aqui, não há paz nessa situação, nesse ambiente, por quê? O que está acontecendo? Tem ali no fundo uma falta de virtude, tem ali no fundo um pecado. E são sempre coisas lá do coração, lá no profundo, é o que Jesus disse, né? As coisas não vêm de fora, ela vem de dentro. É lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, que a gente cultiva o perdão, a bondade, a paciência, e são essas coisas
que dão os tratados internacionais, que dão a solidariedade internacional, nasce lá no fundo do coração. Não vem da política para a gente, senão que vem da gente para a política. É a alma humana, diz o Papa, que no fundo faz a justiça social, faz a política internacional justa, pacífica, etc. No fundo, tudo está no coração dos homens e para isso é preciso a conversão de cada um de nós, a formação das crianças, das famílias, etc. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.